Olá a todos e todas. Estamos aqui hoje para fazer mais um bate-papo no canal Steam é Nós, falando de muita ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Hoje nós temos dois convidados super importantes aí, mas antes de apresentar os nossos convidados, vamos dar uma boa noite para eles, né? Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite aí, Jorge. Paulo é só no começo, né? Vamos, depois a gente vai para os apelidos que fica melhor, né? Boa noite, Wellington. Salve, Jorge. Tranquilo, boa noite. Boa noite. Vamos lá apresentar os nossos convidados aqui, né? Com o tema de hoje, como pensar transformações sociais na pandemia. Nosso convidado é o Paulo Vitor dos Santos Cardoso, mais conhecido como Paulinho. Ele é estudante de Geografia do Instituto Federal de São Paulo e é educador do cursinho Carolina de Jesus. E um dos temas que ele estuda é as políticas educacionais do governo de São Paulo. Então vai ter um bate-papo bem bacana aqui sobre essa temática. Tem muita coisa para a gente conhecer, né? E o nosso segundo convidado é o Wellington Aparecido Santos Lopes. Ele é cientista social pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, bem pertinho, né? Ficou bem pertinho, lá no Mato Grosso do Sul. Ele é pesquisador assistente da Universidade da Califórnia. Daqui a pouco ele vai contar um pouquinho dessa experiência. E ele também é membro do Conselho Geral e coordenação da Associação Franciscana de Direitos Humanos e da Uniafro Brasil, porque, para quem não conhece, é outra rede de cursinhos. Então, boa noite para vocês. Agora vamos para o bate-papo, agora que a gente parou a coisa séria, né? Agora a gente vai fazer aquele bate-papo mais informal, né? Paulinho, conta pra gente quem que é o Paulo, ou mais conhecido como Paulinho, fora o acadêmico aí que estuda as políticas educacionais de São Paulo. Quem é o Paulinho? Conta pra gente aí. Bom, bora lá, né? Acho que de todos essa é a pergunta mais difícil, né? A gente tentar se definir, né? Mas eu acho que, né, gosto sempre de começar por onde eu me estabeleço como pessoa, né? Que é aqui no Jardim Ângela, onde eu sou nascido e criado, né? Sou filho de empregada doméstica aí. Recentemente minha mãe conseguiu o diploma de técnico de enfermagem, estamos aí, né? Vencendo na Legal. vida, é nóis. E com um tratador de cavalo, né? Meu pai trabalha na hípica ali de Santo Amaro. Desde que eu me entendo por gente, ele trabalha lá. Estudei minha vida toda em escola pública. No ensino médio, eu fiz ETEC, né? Eu passei na ETEC, fui fazer. Lá, né, junto com o ensino médio, eu me formei em técnico de informática também. Isso aí você não sabia, né, Jorginho? Sou técnico de Não, não, isso aí eu não sabia, informática. não. Isso aí é no Sou técnico de informática. E aí, depois que eu terminei o ensino médio, eu terminei o ensino médio em 2015, eu, né, tava, enfim, não sabia direito o que queria fazer na faculdade, não sabia se queria ir para a faculdade, e aí eu fui para o cursinho popular Carolina de Jesus, que aí ali é onde eu começo a ter contato assim mais com militância, com a ideia de estar organizado no movimento social, né, para além dos estudos, né? Também tem as disciplinas lá que a gente estuda, né, para a faculdade, mas também tinha essa questão mais política. E aí é isso, é lá que eu tenho, né, acesso a esses discursos políticos e críticos, e é onde eu me negócio de falar que começo assim a me formar mais politicamente, né? A gente desde que nasce é político, mas é onde eu começo esse processo de formação, né, coletiva. Aí, né, tendo contato com os cursinhos, com os professores, né, dentro do cursinho, eu decidi que eu queria fazer geografia. Mas não foi uma escolha muito fácil, né? Eu fui para várias faculdades, assim, eu já tentei fazer química, eu já tentei fazer redes, linguagens, e aí eu falei, não, então acho que eu vou para geografia mesmo, que é o que eu gosto, que é o que eu curto, e fui para geografia. Fora, né, quando eu não estou dando aula, quando eu não estou estudando, eu gosto muito de tocar instrumentos, né? Eu não sei se eu sou músico, mas eu desenrolo alguns instrumentos ali, toco bastante, né? Ouço bastante música. Ultimamente tenho escutado muito samba, assim, pagode, gosto muito.
sou apaixonado por filmes, séries, gosto bastante também. E eu não leio como gostaria, mas também gosto bastante de ler, né? Essa coisa artística, assim, me interessa bastante, né? Acho que é isso que eu tenho para falar sobre mim. Boa. E quem é o Wellington? Quem é o Well? Conta pra nós aí. Bom, salve. Boa noite para todo mundo aí que está acompanhando, que está assistindo. Boa noite para você, Paulo, que não te dei boa noite. E aí eu vou concordar, é difícil se definir, né? Porque a gente é sempre um acúmulo de muitas coisas e de muitas escolhas e trajetórias que a gente construiu e que a gente escolhe seguir, né? De coisas que a gente deixa para trás, coisas que, por mais que já não estejam mais presentes, ainda são remanescentes na nossa vida de alguma maneira, influenciam as trajetórias que a gente está construindo, né? Bom, eu para me definir fiquei pensando assim, cara, como eu me defino, né? E aí fiquei pensando na música do Neguinho do Cacheta, né? Eu era só um moleque no jet, em busca da minha Hornet e etc, né? Eu era só um moleque que estava colando no jet, no fluxo, e de repente fui atravessado por um cursinho para vestibular, da mesma maneira que o Paulo foi, trazendo essa importância de pensar a si mesmo politicamente, pensar nosso corpo politicamente, pensar nossa quebrada, pensar as estratégias de sobrevivência e de disputa por espaços políticos, né? E, e aí, para resumir, né, o que me leva ao cursinho foi justamente tentar lidar com uma angústia da perda de alguns amigos assassinados numa chacina que teve aqui do lado de casa, né? E aí o cursinho, ele me puxa através dessa angústia de buscar uma resposta para isso. Eu não sonhava em fazer ciências sociais, nem sabia o que era o curso quando eu entrei na universidade. E, aliás, a primeira vez que eu entrei dentro de uma universidade na minha vida foi na UFABC, na UFABC. E aí eu te conheci lá, aliás, Jorge. Foi a primeira vez que eu fui na universidade na minha vida. Eu ainda estava colando nos fluxos, eu estava conhecendo o cursinho. E aí, para mim, quando eu colei na universidade, aquele dia, no curso de extensão universitária, nem sabia o que era isso, em relações internacionais, e aí eu vejo aqueles estudantes, vejo aquela galera preta, e para mim tudo aquilo foi muito mágico, né? E pensando, eu não sei como, mas eu quero estar aqui. E aí, passo pelo cursinho, entro na universidade em 2015. Não tirei uma nota muito boa, minha nota foi média, então não consegui nenhum curso aqui em São Paulo. Estava com muito medo de que no ano seguinte eu não conseguisse estudar mais. Não era o mais estudioso, mas eu tinha muita vontade de disputar esses espaços acadêmicos. Eu queria demonstrar que eu conseguia aprender, seja que fosse. Então, o que eu passasse para mim ia ser o curso da minha vida. E, por coincidência, acabou sendo ciências sociais. Tentei letras, tentei história, tentei filosofia, não rolou. E aí eu pensei, bom, vou no que me sugerirem agora. E aí uma das professoras que deu aula para mim no cursinho falou assim, pô, por que você não tenta ciências sociais? Eu falei assim, por que não, né? Não sei o que é, mas deve ser alguma coisa legal. Nem fui pesquisar, não sabia nada o que era. E aí passei no curso e fui para o Mato Grosso do Sul fazer ciências sociais. E iniciei essa jornada acadêmica aí no curso de Ciências Sociais na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, né? E aí fiz parte do conselho de ensino, pesquisa e extensão, conselho de decisão orçamentária e de contratação de órgãos de contratação de professores, né? Foi muito importante assim para mim fazer parte do DCE, do centro acadêmico, do diretório acadêmico, tudo assim foi muito importante. E
não produzi muito, assim, durante a universidade. É, artigo, resenha, etc., porque eu sentia muita necessidade de articulação por conta da mobilização dos cursinhos populares, né? Então, eu organizei muito evento na universidade. E aí, quando eu saio da universidade, eu volto para São Paulo, 2019, e venho coordenar o núcleo 11 de agosto de Educação, Cultura e Direitos Humanos da UNEAFRO, que foi o cursinho que eu entrei lá em 2000, no final de 2013, em 2015 me levou para a universidade. Aí hoje eu coordeno esse espaço e a partir dele comecei a estar em vários outros espaços políticos e espaços de pesquisa também, né? E aí hoje estou na UNEAFRA Brasil, coordenando Núcleo 11 de Agosto, faço parte do Instituto Peregum, que é a Associação Franciscana de Direitos Humanos, está passando por uma transição agora de estrutura institucional, a Associação Franciscana está se tornando Instituto Peregum. Faço parte da ABCD, que é a Associação Brasileira de Combate às Desigualdades, que tem organizações como a Oxfam Brasil, o IDDH, e etc., que fazem pesquisas no campo de desigualdades sociais e direitos humanos, e compus recentemente um projeto de pesquisa interdisciplinar entre Brasil, Colômbia, Quênia e Estados Unidos, da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, onde a gente estava pesquisando o impacto da Covid-19 nas periferias e nos territórios negros. E é isso, em resumo. É isso, e o pessoal não produziu nada, né? E aí o pessoal fala, não produzi nada durante a graduação, né? Né? É uma coisa que a gente questiona muito também, né? O que é produzir, né? Produzir é só escrever artigo científico, né? Eu tenho Então, escrito muito mais depois que eu terminei a graduação, cara. Eu tenho escrito muito mais. boa. Paulinho, vamos voltar com você aqui no bate-papo, depois a gente volta para ele. Foi bem bacana que vocês contaram um pouco da história de vocês. E aí eu acho que também que chama a atenção, que faz uma linha super legal, assim, para a gente conversar um pouquinho, é que vocês foram experimentar várias coisas até vocês se encontrarem, né? Eu acho que isso é uma parte bem importante. E aí contar um pouquinho, né? Porque muitas vezes tem muita gente aí que está nesse processo também de se descobrir o que quer fazer, né? Conta um pouquinho do curso de vocês. É a parte que eu brinco, convençam as pessoas que o seu curso é um curso legal para fazer. Conta um pouquinho do seu curso, da graduação, o que faz, o que não faz, aonde pode trabalhar, quais os campos. Sei que é difícil, né? Mas tenta aí. É tipo, convença as pessoas em fazerem o seu curso. Começa com você aí, Paulinho. Não, beleza. Bom, primeiro que é difícil definir geografia, né? Mas a gente, não, geografia tem uma questão metodológica, né? De como que se define geografia e tudo mais. Então é difícil até pra gente que é da área. Esses dias eu tava lá, perguntei pro professor, define aí o que é geografia. Ele falou assim, isso aí só Milton Santos, né? E é um dos caras que estão falando disso. Mas a gente pode, assim, definir geografia, né, de uma maneira geral como a ciência que estuda, né, o espaço, né, e não só o espaço como análise, como categoria analítica, como dados, né, mas o espaço em sua constituição também, em sua dinâmica, né, qual a lógica que aquele espaço sugere para a gente, né, enquanto sociedade, aonde que a sociedade está inserida nesse espaço. Então, basicamente, a geografia pode ser definida por isso. Aí, a questão é que, quando a gente está falando de espaço, a gente pode, né, presumir aí que existem dois tipos de espaço, que é o espaço físico, né, todo aquele relevo que você está inserido, as condições físicas para o espaço e as condições sociais, né? Quando a gente se insere nesse espaço como sociedade, a gente acaba criando símbolos, signos, que também vão dizer respeito sobre enfim, esse espaço que a gente está inserido, né? Então existem dois campos assim
da geografia, né? Que é a geografia física, que estuda mais esse espaço do relevo e da condição física do espaço, e a geografia humana, que estuda mais, né, essa parte do, enfim, da sociedade, como que a sociedade, quais são os símbolos que a sociedade cria, né, os signos disso, o que que isso significa para a gente e como que isso condiciona esse espaço, né, a lógica desse espaço que é produzido pela gente também. É importante também falar que essa separação entre geografia física e humana, ela na verdade ela é ultrapassada, né? Ela é ultrapassada. Por que eu estabeleci então, né, essa divisão, essa cisão? Porque na faculdade isso ainda é muito presente. Apesar dessa visão ser ultrapassada, né, quando a gente está falando de construção de um espaço, de produção de um espaço, né, pensando aí que nós, enquanto sociedade, produzimos o espaço que vivemos, a gente vai perceber que existem condicionantes físicas, que existem condicionantes sociais, e que a gente, enquanto geógrafo, tem que analisar para esses dois lados, para esses dois campos, e não como se fosse, sei lá, a parte física mais a parte social, mas a parte física e a parte social, né? Essas duas coisas fundidas. Contudo, né, quando a gente vai para a faculdade ainda carrega muito essa noção de ter uma cisão, né? Então, quando a gente vai lá estudar mais para a geografia física, a gente vai ver mais geomorfologia, o relevo, né? Com a constituição do solo, a constituição química da rocha, de como que a rocha é formada, as rochas são formadas, de onde vem, a estrutura da terra, né? E quando a gente for ver mais essa questão humana, né, na faculdade de geografia, a gente vai trabalhar mais com a sociedade, né? Como que a sociedade produz o espaço, quais símbolos que esse espaço carrega para nós, né? Como que essa sociedade ela produz o espaço, né? Então, basicamente, a faculdade de geografia, né? Ela estuda esse campo aí do espaço. E aí a gente tem, né? A USP e o Instituto Federal, que é mais voltado ali para as humanidades, né, para a geografia mais humana. A gente estuda também tem o estudo da geografia física nessas duas universidades, sendo que no Instituto Federal é mais voltado, mais não, né, é completamente voltado para a licenciatura. Então, se você quer dar aula de geografia, você pode ir para o Instituto Federal, que lá é muito top, assim, muito da hora. E tem a USP, que estuda mais a geografia humana, né? E a UFRJ é um campo de geografia que é mais voltado para a parte física da geografia, né? Então, se de repente seu lance for estudar lá, o relevo, a pedologia, né, os solos, enfim, a estrutura da Terra, aí vale a pena dar uma olhada lá na UFRJ, né? E quem é formado em geografia, principalmente, vai dar aula, né? A grande parte das pessoas que se formam em geografia vão dar aula, mas existe um mercado muito amplo, assim, na verdade, né, para quem faz geografia. A pessoa que se forma em geografia, ela pode atuar também com análise de projetos, né, confecção de mapas. Inclusive, os geógrafos, eles podem se cadastrar no CREA, né, que é o Certificado Regional de Engenharia e Arquitetura, né? Eles podem, o geógrafo bacharel, né? Ele pode se cadastrar no CREA, ele pode produzir mapas, pode produzir plantas, e aí ele pode trabalhar, além de dar aula, né, e de projetos para empresas, né, privadas, para o setor privado, também pode trabalhar com o IBGE, com o INCRA, com o IBAMA e até para projetos governamentais. Então, né, a área é bem ampla, assim, vira e mexe tem um edital que os geógrafos podem se inscrever, mas no geral o pessoal vai dar aula, né, depois que se forma. Entendeu? Fez aquele merchan lá do Instituto Federal também, né? Lógico. Sempre. Fala aí, Well. Conta um pouquinho aí da sua área aí. Convençam as pessoas a fazerem o seu curso. Olha, vou começar dizendo que, para mim, foi uma surpresa, antes de tudo, cair nas ciências sociais, assim. Eu não esperava, não era um curso que eu sonhei a vida inteira, e foi uma descoberta durante o trajeto. E aí, por coincidência também, eu tinha um livro que eu ganhei na escola e que eu li
alguns trechos dele que depois eu fui descobrir que faria muito sentido depois, que era um livro do Florestan Fernandes, de vários textos do Florestan Fernandes. Para você que não sabe, o Florestan Fernandes é basicamente o cara que delineou epistemologicamente as ciências sociais e a sociologia brasileira, de uma maneira geral. Assim. Ele é o nosso grande patrono das ciências sociais no Brasil, né? Ali da década de 30, na Universidade de São Paulo. E aí, por que falar de Florestan Fernandes é importante, principalmente para pensar ciências sociais? Bom, eu, particularmente, gosto muito da antropologia e da sociologia. E, para tentar definir, vou usar uma forma que um professor meu gostava de usar para definir a sociologia, e que também dialoga muito com o conceito sobre ciências sociais, sociologia, antropologia, do Florestan Fernandes. As ciências sociais, ela nasce num contexto histórico específico, né? Diferente de outras ciências que nascem anterior àquele processo de revolução científica, de transformação das ciências, delineando processos epistemológicos e processos de pesquisa mais metodológicos, separando pesquisas empíricas e pesquisas dedutivas, o método cartesiano de pesquisa, as transformações na sociedade europeia, né, com as mudanças, com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, o Iluminismo, o Renascentismo e etc., fundam, junto com todos esses processos, um contexto que a gente chama de modernidade. E a modernidade, ela exige formas específicas de se pensar as relações humanas em sociedade. Então, a partir daí, surgem nas ciências humanas determinados campos. Então, a gente vai ter a psicologia, a gente vai ter a antropologia, a gente vai ter a sociologia, a gente vai ter as filosofias econômicas, né? Filosofias político-econômicas, que nascem ali com o John Locke, Bacon e etc., pensando as relações humanas na sociedade, como elas organizam essas sociedades humanas complexas na modernidade. Sociedades baseadas nas relações capitalistas de trabalho. Trabalho humano remunerado e subordinado aos detentores dos meios de produção, etc. Então, bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque as ciências sociais nascem dessa necessidade de entender as relações humanas na modernidade. E aí, a partir disso, vão se surgir vários problemas das ciências humanas, em que as ciências sociais, com uma concentração desses vários campos das ciências humanas, para pensar esses problemas sociais. Então, as ciências sociais é sociologia? Não. As ciências sociais é antropologia? Não. As ciências sociais é geografia? Não. As ciências sociais é economia? Também não. Não é só política, não é só geopolítica, não é só linguística. Ela é um conjunto intrincado, atravessado por todos esses campos de pesquisas que se encontram para pensar esses problemas da modernidade. E aí a gente vai ver a convergência de campos que são muito fechados epistemologicamente neles mesmos, né? Ou seja, são fechados muito bem dentro dos seus próprios problemas científicos, né? Então, as ciências sociais ela vai tentar amarrar esses campos para pensar esses problemas na modernidade. Eu, por exemplo, mas é claro, o cientista social ele não vai se utilizar de todas as teorias o tempo todo, porque aí depende do tipo de problema que você vai se dedicar e do tipo de trabalho que você vai desempenhar a partir da sua formação. E aí, a partir disso, a gente vai ter essas várias áreas de atuação.
tanto no campo de pesquisa, quando a gente pensa no bacharel, né, e não só em pesquisa, mas quem é formado em ciências sociais pode atuar tanto no poder executivo, no legislativo, no terceiro setor, com ONGs, com instituições de ensino, partidos políticos e movimentos sociais. E aí o destaque super importante também, especificamente nos campos de pesquisa, né, em que essa preocupação em se entender os problemas na modernidade é justamente entender quais são aqueles problemas que nem não todas as ciências conseguem solucionar a partir do seu próprio campo, muitas vezes. E vão buscar, porque essa natureza das ciências humanas, e é o que o Paulo estava falando aqui sobre, por exemplo, a dificuldade de definir o que é a geografia, porque ela também surfa, né, entre outros campos da ciência, e as ciências sociais faz isso o tempo todo, né? Ela faz isso o tempo todo. Ela está ali surfando em vários campos da ciência. Ainda mais hoje, pensando no tema ainda, pensando, né, como inovar, como trazer perspectivas aí durante a pandemia, as ciências sociais, ela dialoga com as áreas de tecnologia, com as redes sociais e etc. E tem servido, como sempre, né, tem servido justamente para pensar esses problemas na modernidade e não necessariamente ela visa resolvê-los, né? E para resumir aqui, as ciências sociais, e aí pensando os campos das ciências sociais, eles são muito complexos. A gente tem a antropologia e a sociologia que ajudam a fundar as noções de racismo científico e são as mesmas que ajudam a desmistificar essas noções de racismo científico também. A gente tem a geografia, que ajuda a pensar noções de eugenia e controle populacional, e ao mesmo tempo a gente tem o Milton Santos, que ajuda a gente a pensar, por exemplo, as noções de espaço geográfico e natureza, que se imbricam para pensar o que é a natureza humana na transformação do espaço geográfico, o espaço que a gente vive. Diria para você que tem curiosidade de buscar, claro que todos os campos das ciências humanas são muito preocupados com, com essa coisa da intelectualidade, né? Mas se você gosta muito, né, de divagar e pensar problemas sociais, pensar problemas de ordem de desigualdades raciais, de gênero, econômicas, se você tem interesse em pesquisar na área de cultura, se você tem interesse em fazer pesquisas em linguística, economia, etc., digo que as ciências sociais oferecem um prato cheio para que você conheça vários campos de pesquisa e que você possa dialogar com todos eles. Dialogar com profundidade, aí depende da maneira como você vai se dedicar a esses campos de pesquisa. Boa. Então agora a gente já sabe um pouquinho da área de vocês. E aí eu vou jogar, se aí vocês veem quem começa a responder aí, jogar o pepino para vocês aí, vocês começam a responder aí. E aí, né, pensando no espaço e pensando aí nos problemas, né? Se for as palavras-chave aí da fala dos dois, né? Pensar espaço e pensar os problemas sociais, vou jogar o tema para vocês devagarem um pouquinho, falarem um pouquinho como pensar as transformações sociais durante a pandemia. E aí, quem começa? Aponta aí, Jorge, aí fica mais fácil. Não, fica aí para vocês aí. Um começa, Dedo outro... prático. Vocês escolhem quem quer começar aí. Vai, vou tentar, então. Olha, eu sempre tento pensar, né, como um problema
como um problema de pesquisa, por exemplo, né? Então, quais transformações? Onde elas atuam? Em qual contexto? Então, quando a gente pensa em transformações sociais em tempos de pandemia, a gente pode pensar, por exemplo, quais transformações a pandemia já causa, e já trouxe, e já tem aprofundado, independente da ação humana por busca de inovar durante a pandemia, ou tentar criar estratégias para que se possa continuar tendo, dentro do que seria um padrão de normalidade, continuar atividades específicas que antes ocorriam, né? Então, bom, durante a pandemia, o primeiro impacto é na maneira que circulam as pessoas que necessitam trabalhar para que a sociedade continue funcionando dentro da normalidade, na mobilidade urbana. Isso, sem dúvida, é o primeiro impacto. E agora? A gente tem uma doença que é transmissível pelo ar. O Brasil, por exemplo, pensando no contexto brasileiro, o Brasil é o país da América Latina com mais habitantes, com as metrópoles que têm populações de países, né? O estado de São Paulo tem mais de 40 milhões de pessoas. E aí a gente pensa numa doença como essa, com a capacidade de, de, de contaminação que causaria um número de mortes que hoje está acontecendo, que já se estimava no começo. E aí se pensa, e agora? O que fazer? Porque aí a questão não é se deparar com o vírus, uma capacidade destrutiva que foi, mas é se deparar com um contexto socioespacial, urbano, econômico, que está atravessado por diversos problemas de desigualdades de ordem racial, de gênero e de distribuição de renda, por exemplo, de maneira resumida. E aí se pensa, bom, vamos manter as atividades essenciais de trabalho. Mas quais atividades são essenciais de trabalho, se não todas aquelas que garantem a subsistência daquela população, que é a maioria absoluta, precisa trabalhar todos os dias para sobreviver. Se alguém, muitas das pessoas e famílias nas periferias, se deixam de trabalhar um dia, perde pelo menos 10% do salário. Se perde um emprego, não vai ter mais fonte de renda e não vai conseguir sobreviver 1, 2, 3, 4 meses sem trabalhar. Não é essa a realidade da maior parte da população brasileira, população de periferia, população negra no Brasil. Não é essa a realidade. Então, esse é o primeiro problema. Como lidar, né? Com esse problema de priorizar atividades essenciais de trabalho. Porque já vinha num contexto de crise econômica, alta no desemprego, e perca de uma queda no PIB, né, no Produto Interno Bruto e nas rendas familiares, né, da população brasileira e principalmente da população negra brasileira. E aí a gente o tempo todo se depara com um discurso que, para mim, é um discurso que assassina muito a capacidade de inovação e de transformações sociais, principalmente nas periferias. Aí já estou delineando um contexto, um público e onde eu enxergo essas transformações. Porque se não parte das periferias, acredito que dificilmente essas transformações serão significantes. E aí, digo, não necessariamente partir da periferia como lugar onde acontece a transformação, mas onde pelo menos se busca iniciar ela. Pode partir de iniciativa acadêmica, universitária, pode partir de institutos de pesquisa, de empresas que visam criar tecnologias e inovação digitais, ou de possibilidade de trabalho, etc.,
mas que precisa investir nesses lugares que têm muita capacidade de criativa para inovação, né? E aí, bom, a pandemia, ela escancara a necessidade de transformar os modos de sobrevivência que as pessoas precisam encarar todos os dias. Então, com os aplicativos, né, com as redes sociais, a gente sabe que muita gente está migrando agora, usando o Kawaii para garantir fonte de renda, está usando o TikTok, que são os principais aplicativos hoje que a galera está usando para garantir algum tipo de fonte de renda, né, informal, usando o Facebook, o Marketplace, para vender produtos e serviços, né? A galera está ainda circulando, batendo de porta em porta, indo de rua em rua, feira em feira, nos mercados e nos transportes urbanos, no trabalho ambulante. E isso tudo com a necessidade de criar novas formas, não novas formas, né, mas novas estratégias de trabalho para pensar a sobrevivência. E aí, bom, nesse sentido, para resumir aqui e parar de falar já, eu acho que a gente precisa pensar quais seriam as iniciativas possíveis que impactam tanto economicamente, quanto, e aí penso numa perspectiva de desenvolvimento de economia criativa. Não sei se esse nome é um nome que descreve bem, porque eu acho que qualquer nome nesse sentido está falando sobre algum tipo de economia liberal, mas que consiga acessar algum tipo de mercado, seja no mercado da cultura, né, seja em algum mercado de trabalho na área de tecnologia, etc., que consiga criar dentro da pandemia oportunidade de trabalho remunerado que as famílias brasileiras consigam desempenhar de uma maneira que consiga, pelo menos, sobreviver, garantir essa sobrevivência diária. E aí, bom, eu acho que talvez as estratégias devam partir do que já se tem hoje e do que já está sendo usado como ferramenta de trabalho. Os aplicativos têm sido usados como ferramenta de trabalho. Como explorar a capacidade deles para garantir mais oportunidade, garantia de direitos trabalhistas e, principalmente, de geração de renda? Potencializar isso através de políticas públicas, regulamentação e pensar quem são essas pessoas que estão tendo acesso a esse tipo de trabalho, por exemplo. Isso, eu acho que isso já é algo real e que vai se tornar cada vez mais a realidade para os próximos anos, para a juventude que tem nessa faixa de idade que é a nossa, assim, pega dos 16 anos até os 30, ou até mais, assim, até os 35 anos. A gente que está dentro dessa faixa de idade vai cada vez mais estar imerso nesse tipo de transformação. E a gente precisa também se apropriar dos modelos ou criar modelos de regulamentação desse tipo de transformação social. Acho que a gente precisa, ao meu ver, né, pensar como a pandemia está escancarando o que aconteceria em médio ou longo prazo, foi encurtado aqui durante a pandemia, né? E aí, Paulinho? Complementar? Bom, acho que não é isso, né? Tem algo da fala do Wellington, né? Do Wellington, isso. Que eu acho que é um bom início de, sei lá, de conversa aqui, que é da gente entender que e ver, né, que a pandemia, né, essa transformação social, né, na pandemia, ela não só é possível, como ela é necessária, né? E aí começar a desmistificar algumas questões sobre a própria pandemia, né? Porque às vezes a gente se depara com discursos na nossa realidade, né? Enfim, jornais,
né, nas redes sociais sobre a pandemia, ela meio que ser um ente natural que vai chegar na sociedade e vai atingir todo mundo, né, e que todo mundo, toda a sociedade tem que pagar a conta por esse mal que está chegando, né, o que não é verdade. O que não é verdade, né? Quando a gente vê quem é que está pagando essa conta da sociedade, né? Quem é que está precisando ir para a rua ganhar dinheiro, né? Quem é que está precisando, né? Quem que está sendo obrigado a ir para a escola dar aula, né? Quando a gente pensa essas questões, a gente começa a ver que, calma, então, espera lá. Então, será que tem só uma ordem, né, natural nisso? Né? Óbvio que tem uma ordem natural enfim, na pandemia e tudo mais, mas e aí puxando sardinha, né, para os geógrafos, né, essa pandemia ela não chega num vácuo, ela chega num espaço que tem uma lógica, né? Ela chega num espaço, numa sociedade que, enfim, que tem uma ordem, que existe uma ordem, né? E aí a gente começa a discutir qual ordem é essa, porque o interessante dessa pandemia é que, com certeza, né, a gente há de concordar que ela é uma situação de excepcionalidade, né? Um contexto em que a gente teoricamente não poderia sair das nossas casas. Contudo, né, o contexto de excepcionalidade, né, essa exceção, as exceções, né, que aparecem às vezes, elas não aparecem só como uma exceção simples e puramente. Elas aparecem, como é o caso da pandemia, às vezes para trazer à tona coisas que a normalidade tenta esconder. E talvez essa seja uma chave importante para a gente pensar transformações sociais na pandemia, né? E aí a primeira coisa é que não tem receita de bolo, né? A gente precisa olhar o espaço que a gente está, com quem que a gente está, né? Pensar quais transformações são possíveis a partir de onde a gente está e o que a gente quer transformar, o que a gente quer pautar, né? Então, só a partir, e aí eu acredito, né, que só a partir de olhar essa pandemia, ver onde que ela está atingindo a gente, né? Que ponto que ela está chegando na gente e se organizando com as pessoas em que a gente, enfim, convive, entendendo quais são as nossas necessidades, né? Quais são as nossas demandas, aí a gente consegue dar um start inicial para pensar quais são as estratégias que a gente, enfim, enquanto coletivo, pode traçar para pensar transformações sociais, né? Mas aí eu acho que o primeiro passo é justamente pensar nessa questão, né, de que a pandemia ela aparece numa estrutura, né, espacial e socioespacial aí que já existe, né, e que ela aprofunda muitas vezes a desigualdade e as questões que já estão postas, né? Então eu acho que a questão é essa, é discutir como que a pandemia chega, né, na gente. E aí é isso que o Wellington falou, né? Eu estou falando de um lugar específico, que é o lugar que eu convivo, que é a periferia, né? Como é que isso chega na gente, né? E como que a gente pode discutir coletivamente soluções para atravessar essa pandemia, né? Já que, como a gente consegue ver, é isso, né? A gente precisa sim brigar por esses espaços de poder, precisa brigar pela institucionalização das coisas que a gente quer, né? Mas que a gente vê, né, na realidade, às vezes é muito do contrário, né? O que se faz institucionalmente é justamente contra as nossas necessidades, as nossas demandas, né, enquanto pessoas da periferia. E é isso, e também não deixar de acreditar, né? Apesar de tudo, tem muita gente brigando pela gente, tem muita gente forte aí falando pela gente. Eu acho que é isso, a gente pode se apoiar muito nessas pessoas, trocar ideia. Geralmente são pessoas que ficam acessíveis, né, pra gente aí. Eu acho que, talvez para um começo de conversa, essa é a minha fala. Boa. Então, pensando aí nessas conjunturas, essas pessoas que vocês falaram, qual que é na opinião de vocês aí, como cientistas sociais e geógrafos, qual que é a importância da política? A gente vem num movimento muito de não política, né? De negação da política. Política é ruim, né? Que já é construído há muito tempo. Qual que é a importância da política? Não só nesse cenário, mas de maneira geral, né? Parou, hein, pai? Pode.
Vocês que mandam, vocês que mandam. Eu só jogo a bomba e espero vocês resolverem o problema do mundo, entendeu? Jogar. Olha, eu tento sempre pensar numa chave de que é sempre assim, sempre algo novo, não porque necessariamente, não porque tô falando errado, sempre há algo novo, não necessariamente porque é exatamente novo, mas é só porque a gente não conhece. Isso não significa que é novo, mas que a gente não conhece. Pode ser algo que a gente já tenha experienciado. E justamente por isso eu tento entender os processos políticos sempre como algo que a gente já sabe como funciona, os mecanismos, as relações institucionais, as relações entre poderes, a distribuição de poderes institucionais como mecanismos de organização da vida social, no espaço urbano e etc. Então, bom, sempre entendo política primeiro, enquanto um processo de organização e aí usar tanto o conceito de Sueli Carneiro quanto de Achille Mbembe, né? E também lá do filósofo, o nosso... eu não vou lembrar dele agora, o nome dele, mas enfim, do biopoder, né? Então há um certo biopoder que organiza as noções de quem vive e quem morre dentro desse espaço demarcado geograficamente. Então, antes de tudo, a política ela é algo que demarca a maneira como as pessoas vivem. E aí, pensando nas transformações sociais, acho que não que as novidades elas não tragam coisas que a gente nunca que a gente já tenha visto, né? Mas que elas são muito semelhantes muitas vezes a coisas que a gente já conhece. Então, durante a pandemia, e aí pensando até na noção de transformações sociais na pandemia, né? Fico pensando no Rio de Janeiro, por exemplo, e no nosso governo, o governo Bolsonaro. Quais grupos quais foram os grupos que mais cresceram durante o governo Bolsonaro e principalmente tem mais se organizado durante a pandemia, se não o crime organizado através das milícias. E aí digo isso pensando, por exemplo, algo que eles nos ensinam que a gente deve tentar entender quais são esses mecanismos institucionais e de relações de poder. As milícias, elas não são apenas organizações criminosas, mas são organizações político-econômicas, organizadas através dos territórios e que disputam espaços de poder. Como eles fazem isso? Eles criam sistemas de circulação de dinheiro que criam a capacidade de autonomia política nos territórios em que eles atuam. E aí estou falando isso porque talvez pensar processos políticos de autonomia dentro do capital, no contexto em que a gente vive durante a pandemia, também deveria estar alicerçado a essa capacidade de autonomia político e econômica que os territórios não têm hoje. E os territórios não têm hoje porque eles não têm o mesmo poder de barganha com aqueles que legislam sobre esses territórios. Então, a gente vê as pessoas disputando através de processos institucionais durante a pandemia a necessidade de não ter desapropriação de casas, né, terrenos ocupados. A gente vê a galera
lutando para que, hoje talvez não seja mais tanto pautado, mas no começo da pandemia sim, a paralisação da cobrança de aluguéis, mas que muitas vezes é a única fonte de renda e sobrevivência de muitas famílias, aliás, que não são ricas, nem de classe média, mas que tem uma casinha ali e aí sobrevive do aluguel daquela casinha também e está desempregada hoje. Muitas das pessoas que pegam cestas básicas aqui no nosso núcleo da UNEAP, que a gente entrega, são pessoas que nunca tinham ficado desempregadas na vida, nunca tinham passado por um momento de crise e dificuldade econômica como tem vivido na pandemia. E aí, pela primeira vez na vida, eles se viram na necessidade de buscar no território apoio institucional através de uma instituição como a UNEAP do Brasil, por exemplo. E aí, penso eu, por exemplo, nosso núcleo, como esse mecanismo que buscaria também criar laços institucionais no território, políticos e econômicos de solidariedade. E aí, quando a gente pensa em processos políticos, é isso que acontece desde sempre entre a elite branca brasileira, que tem decidido no Poder Executivo, no Legislativo e no Judiciário, a maneira como os territórios negros e periféricos se organizam. O que o Bolsonaro faz hoje deliberadamente não é uma novidade, mas também não deixa de ser tão destrutivo quanto tem sido, né? E aí digo, né? Estamos dispostos a pensar esses processos institucionalmente como? Estamos dispostos a abrir mão de quê? Pela reivindicação de direitos civis, por exemplo, que estão garantidos constitucionalmente, né? E o que tem acontecido desde o início do governo Temer até agora é uma destruição de um processo longo de participação civil, de movimentos sociais, de partidos políticos e de comunidades que têm atuado para que exista presença política nas decisões que têm a ver com a nossa vida. A queda no orçamento das universidades públicas brasileiras é um recado direto para que não se tenha mais pessoas negras e pobres nas universidades através de políticas de acesso à educação no ensino superior. É um recado claro. A tirada da verba de incentivo lá à pesquisa do IBGE, do censo, é um incentivo a não saber, por exemplo, quantas pessoas negras estão na universidade, quantas pessoas negras e pobres estão morrendo através de políticas de Estado, ou por conta da ausência de políticas de Estado. Ou, enfim, etc, etc, etc. A gente se depara sempre com um Estado, e aí, para finalizar aqui, puxar um pensamento do Clorestan Fernandes, sempre que há uma atuação política de movimentos sociais, partidos, e principalmente daquelas pessoas que vivem na subordinação e principalmente na violência orquestradas pelas elites, sempre quando esses campos avançam, elas usam o Estado como um bastião de defesa dos próprios direitos e vantagens sobre essa sociedade. A sociedade brasileira está vivendo o que está vivendo hoje porque a elite militar, a elite política, financeira no Brasil não aceita e não vai aceitar o avanço político de setores marginalizados. E não querem aceitar isso. O avanço político, social, econômico e educacional. Não querem aceitar isso na disputa dessa sociedade. Acho que
para fechar mesmo, juro, a gente, a gente vive um, uma sensação de direitos civis, mas esse movimento de direitos civis que atravessou os Estados Unidos na década de 60 é um movimento que deveria atravessar o Brasil de ponta a ponta. A gente deveria lutar por direitos civis e nos direitos civis pelas mais diversas frentes, né? Acho que é isso. Eu vou começar então pela finalização aí, que é isso, né? Tanto essa sensação de direito civil, né? Ela é verdadeira, que a gente tem, o que a gente mais tem é exemplos disso, né? Temos Marielle, temos a chacina de Jacarezinho, né? Então, cadê esses direitos, né? Cadê? Onde que eles estão? Para quem que eles estão colocados, né? Enfim, isso para não citar, né, vários líderes aí de outros movimentos sociais, né, espalhados pelo Brasil. O MTST, o MST, que vive aí, né, preocupado, que a polícia vive batendo na porta, quando não já chega, né, atirando, né? Então, para quem está posto esse direito? É importante a gente pensar nisso. E aí eu queria, né, pensando na questão, a importância da política é justamente discutir a nossa condição como humanidade, né? Enquanto humanos, né, enquanto seres, né, enfim, culturais, é isso. A gente não nasce só ser biológico, né? A gente não nasce só ali, né, de necessidades e tudo mais. Nós somos seres culturais. Isso quer dizer que a gente constrói, né, a nossa história também. Nós somos sujeitos da nossa história, né? A gente nasce numa sociedade, né, que está colocada num espaço que está posto, mas nós, né, temos a criatividade, né, o processo criativo que nos permite criar, né? E isso é importante para a gente entender a importância da política, né, na nossa vida, porque enquanto seres culturais, né, enquanto seres criativos, e que constroem a sociedade, ou que deveriam construir, quando nós temos esse direito negado de viver, né? Quando Marielle Franco, que é assassinada pela polícia, né? Não, pela polícia não, mas que ela é assassinada, né? Por defender direitos humanos, isso é um recado claro de que pessoas que vêm da onde você vem não vão exercer a sua função de humano, de criar, de trocar essa ideia política, de construir esse espaço. Então, a ideia, né, de que somos os seres culturais traz intrinsecamente essa ideia de política, de construir junto, de construir espaço, de construir sociedade coletivamente. A importância da política, né, e aí falando para a gente que é periférico, pobre, preto, enfim, né, é justamente falar, tipo, não, a gente não aceita mais esse tipo de sociedade, sabe? A gente quer construir outra sociedade que não essa. É pôr esses limites e transpor outros limites postos para a gente. Então, eu acho que a importância da política está nisso, nessa construção coletiva que é um direito nosso enquanto ser humano. Construir coletivamente, construir socialmente. Essa é a importância da política. A gente não deixar que ninguém nos negue esse direito. Boa, a conversa tá tão boa. Pode. Vou reforçar uma fita que você falou, mano. Olha, é um bagulho muito. Mano, não sei se pode falar. Pode ficar à vontade. Cara, é um bagulho que é surreal, mano. Que me parece que o meu corpo vai sair do meu próprio corpo quando eu penso nisso, cara. O lote de balas que matou a Marielle Franco é o mesmo lote de balas que matou 17 pessoas em Osasco. E aí, a gente mano, é loucura, né? Porque a direita, ela faz diversas, e aí digo a direita brasileira, mas também a direita no mundo, a extrema direita no mundo, tem vivido agora numa onda antes era apenas o conservadorismo cristão radical, né?
eram uns radicais, como diria o Emicida, como que é o que ele fala na música, meu sangue na mão, dos radicais cristãos, não choca a opinião, mas, enfim, antes fossem apenas fundamentalistas cristãos, né? Agora, mais que isso, são negacionistas da ciência e também, além de negacionistas, têm influenciado discursos neofascistas, como sempre fizeram, mas de uma maneira muito mais aberta. E aí a gente tem no nosso governo, nosso atual governo, e a gente, é loucura imaginar, né? Que a pessoa envolvida no assassinato da vereadora Marielle Franco, cria da Maré, foi morta por um lote de balas da Polícia Federal, que matou ela lá no Rio e também matou 17 pessoas em Osasco. Ela foi morta pelo um esquadrão comandado pelo vizinho do presidente, Rony Lessa, que foi considerado um dos maiores traficantes de armas da história do Rio de Janeiro, maior apreensão de fuzis, 117 fuzis. E aí, diante disso, a gente tem um ex-ministro das Relações Exteriores que, no dia da posse dele, ele faz uma saudação fascista, Anauê. Para quem é mais próximo dos estudos de história brasileira e conhece eu não vou lembrar agora o nome do grupo fascista brasileiro que buscou criar os integralistas. Isso mesmo, integralistas. A saudação integralista, Anauê, o ministro da Cultura que imita o Goebbels, que era ministro da Comunicação do Hitler. Em 2011, quando o Bolsonaro ainda era deputado, neonazistas, pelo Orkut, estavam organizando manifestações em apoio ao deputado Jair Messias Bolsonaro no MASP. E aí eu fico pensando em nossos corpos diante deste governo. Como se visse? Como a gente se defende disso? Desses que destroem a ciência, desses que destroem a capacidade da gente gerar economia criativa e autonomia nos nossos territórios, desses que querem impor goela abaixo com força e arrasar os nossos bairros e a capacidade que a gente tem de produzir conhecimento, produzir um conhecimento baseado nas experiências que eles têm sobre o que é o mundo, ignorando toda a diversidade da população brasileira, que é uma sociedade baseada e erguida através do trabalho escravo e da violência, mas que carrega, acima de tudo também, muita diversidade nessas trajetórias, na constituição dessas famílias. A prioridade da história branca sempre foi escancarada na história do Brasil. E aí, pela primeira vez na história, quando isso tem sido questionado através de políticas públicas, através do incentivo à diversidade, através do incentivo econômico, porque incentivar a cultura e políticas educacionais que atravessam novas formas de se olhar a sociedade, mas que sempre existiram, mas foram ignoradas através de políticas de Estado, é justamente silenciar um processo que sempre foi feito com violência e colonização. A morte da Marielle é um aspecto dessa violência colonizadora. Enfim, como a gente responde um governo que é declaradamente miliciano, porque apoiou milicianos, entregou medalha, fez condecoração, premiou dentro das câmaras com seus cargos políticos, a família Bolsonaro fez isso abertamente. Como a gente lida com representantes escolhidos pelo governo que fazem saudações fascistas, que fazem referências à memória de nazistas. Como a gente lida com isso? E aí, digo que a gente está sendo atropelado por um trator sem poder
se defender. Um trator genocida. Está acontecendo uma carnificina no Brasil em que a gente não consegue responder porque não somos nós que estamos lá institucionalmente. Quando a gente vê a presença de saudações fascistas e a simbologia neonazista dentro do governo, não se responde publicamente com violência ou com ações institucionais, porque o exército brasileiro não é informado por uma trincheira com consciência racial de pessoas negras e brancas e indígenas. Não está atravessada por consciência racial. O judiciário brasileiro não está atravessado por consciência racial. O legislativo e o executivo também não no Brasil. É por isso que a gente consegue continuar vivendo todos os dias como se isso não tivesse acontecido. E é por isso que a gente precisa disputar esses espaços. Porque em qualquer outro, se o Brasil tivesse um outro contexto, provavelmente essas pessoas estariam presas hoje. Pelo menos por referência ao nazismo, por referência ao fascismo. Elas deveriam estar presas hoje, não no governo, administrando a maior crise sanitária que o Brasil já enfrentou. Né? Só para complementar aqui rapidinho, Jorge. Isso que você falou é muito importante, e de pensar, né, nessa importância da política. Há um ano atrás, né, mais ou menos, a gente via, né, em plena pandemia, uma das maiores ondas de protestos no Chile, né? E aí essa semana teve, né, a votação no Chile e, né, teve uma virada assim, né, da direita para a esquerda, né? Foi o primeiro país da América Latina, se eu não me engano, em que a maioria dos constituintes são mulheres, por exemplo, né? Tem uma parte significativa de população indígena, né, que está discutindo agora a política pública lá. Então, aonde que esses protestos, né, eles levaram? Será que esses protestos, né, também não tiveram influência nessa votação? Né, eu acho que, né, porque eu também gosto de utilizar exemplos práticos, né, eu acho que fica mais fácil para a gente ilustrar, que talvez essa votação e essas ondas de protestos no Chile seja um exemplo muito importante para a gente que está aqui perto do Chile, de entender qual que é a importância da política na nossa vida, né? E que é possível, né? Que a gente consegue transformar. Boa. Política é importante, ciência é importante, né? Dentro disso tudo. E aí, voltando um pouquinho para o campo da ciência, né? A conversa tá tão boa que eu esqueci se as pessoas que estão acompanhando quiserem mandar, estão acabando, mas eles vão responder. Mandar as perguntas, mandem as perguntas aí para os nossos convidados que eles vão responder. Na conversa tá boa, que até esqueci de falar esse detalhe, o pessoal mandar as perguntas. Mas voltando aí para a questão da ciência, né? Conta um pouquinho para a gente agora, mais específico, Paulinho, um pouco sobre essa pesquisa sua sobre a educação aqui no estado de São Paulo. Fala um pouquinho sobre ela. Bom, essa pesquisa foi uma iniciação científica, né, que eu tive o prazer de fazer ano passado. Foi uma pesquisa do Instituto Federal. Na verdade, a bolsa de iniciação foi do Instituto Federal, mas a pesquisa era uma pesquisa da FAPESP, né, que envolvia todas as universidades públicas, né, as instituições públicas de São Paulo, e que ia discutir, né, as políticas públicas no estado de São Paulo desde 95, né, que é desde quando o PSDB está no governo, né, de São Paulo. E aí, né, como ele está um período longo, a gente compreende que, então, presume-se que tem uma continuidade nessas políticas, né? E é isso, assim, o que a gente percebe, né, na pesquisa, é uma pesquisa que ainda está em andamento, na verdade, ela está sendo, lançada para publicação esse ano, assim, tem várias questões por causa da pandemia, mas o que a gente consegue compreender, né, com essa pesquisa é que essas políticas, elas começaram a priorizar as reformas administrativas puramente, né? Uma administração, né, da escola em si, do conjunto escolar, né, das diretorias escolares, e não da educação.
né? E aí se coloca, então, uma ideia de qualidade de educação que é puramente administrativa, que não reverbera na qualidade da educação de fato, mas que talvez, né, uma ideia de educação que se tem sobre a administração dessas escolas. E, enfim, basicamente a pesquisa era isso. Entendi. E conta pra gente um pouquinho dessa sua pesquisa, o El, que você fez colaboração aí com outros países, dá um contexto geral pra gente aí. Bom, em 2020, a Uneafro Brasil, lá em março, no começo da pandemia, começou a organizar algumas reuniões internas, porque a gente teve que fechar todos os núcleos de educação popular que a gente tinha abertos com diversidade, com áreas de atuação diversas, né, diferentes em frentes diferentes, né, porque primeiro o governo do estado de São Paulo tinha decidido um decreto para proibir aglomerações, né, com mais de 500 pessoas, eventos públicos, e a gente ia fazer um encontro da Uneafro na faculdade da USP, né, na Sanfran, na Universidade de Direito da USP. E aí, quando a gente ia fazer esse encontro, a pandemia começou, e aí a primeira coisa que a gente se deparou foi a pergunta, e agora? Vamos ser impactados aí pela fome. E aí a gente iniciou uma campanha que se tornou hoje, né, a campanha Tem Gente com Fome, que é a campanha da Coalizão Negra por Direitos, mas que na Uneafro, a campanha da coalizão é uma campanha com diversas organizações, além da Uneafro Brasil, mas a campanha da Uneafro se iniciou com essa ideia de tentar garantir alimentação para os professores, para os alunos, para os coordenadores que estavam sendo impactados diretamente pela pandemia já ali naquele começo, né? E aí a campanha cresceu muito e a gente começou a atuar de uma maneira mais ampla, em mais territórios, recebendo mais organizações, mais coletivos, querendo contribuir, apoio de pesquisadores, de institutos de pesquisa, de artistas na campanha de arrecadação de grana e alimentos, né? E aí, nesse processo, o Jaime Alves, se eu não me engano, que é antropólogo, passou pela Uneafro Brasil também, e dá aula na Universidade do Texas, e aí está afiliado, não vou lembrar agora o nome da instituição de incentivo à pesquisa em ciências sociais americana, mas essa instituição de pesquisa aceitou um projeto de pesquisa interdisciplinar entre Brasil, Quênia, Colômbia e Estados Unidos, organizado pelo Jaime, pela Amanda Pinheiro, se eu não me engano também, que é brasileira, também dá aula nos Estados Unidos, ela pela Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, e o Terence, que é outro professor também dessa Universidade do Texas, junto com o Jaime. E aí a ideia era conseguir identificar, mapear e pesquisar ações no Brasil, na Colômbia, no Quênia e nos Estados Unidos, comunitárias do movimento negro de combate à pandemia e de incentivo a políticas de organizações comunitárias que visassem ações de autonomia e sobrevivência, e como as pessoas estavam lidando com o impacto da pandemia, quais eram as políticas públicas que estavam atravessando determinados territórios enquadrados pela pesquisa, e quais eram as ações do governo brasileiro diante da pandemia e o impacto na população negra de cada país. E aí a pesquisa vai gerar
vários derivados, né? Vai gerar seminário, vai gerar painéis, vai gerar artigo e vai gerar relatório de pesquisa, pensando essa atuação dos movimentos sociais e movimentos negros nas periferias no combate à pandemia. E isso foi bem importante assim, para mim, porque a minha orientadora de pesquisa aqui no Brasil, além do Jaime, também foi a Raquel de Souza, que é também intérprete da Angela Davis no Brasil. E aí foi uma surpresa assim, muito, muito positiva assim, em fazer a pesquisa com ela, porque trouxe uma experiência muito enriquecedora assim, para mim, particularmente. Acho que me incentivou. Eu não tenho atuado tanto academicamente, desde quando eu saí da universidade, tenho escrito mais, mas tenho atuado muito em gestão de projetos. Então, estou organizando aqui o núcleo 11 de agosto da Uniafro. Eu coordeno um projeto de comunicação que visa criar um grupo de comunicação comunitária e comunicação negra com telejornalismo no YouTube. E tenho participado dessas ações de divulgação de pesquisa da Oxfam Brasil dentro da ABCD, né, que é a Associação Brasileira de Combate às Desigualdades. E aí essa pesquisa me gerou um interesse muito grande em tentar buscar pós-graduação. Eu acho que, mais do que só falar dela, dizer que principalmente você que está escutando, estiver na graduação ou estiver recém-formado, de que vale a pena tentar, e principalmente porque a gente tem que continuar estudando para que empurre a necessidade de se criar mais espaços para que a gente possa atuar profissionalmente. A gente vê aquela imagem triste, né, do pesquisador uberizado, né, que está trabalhando por aplicativo 99 na Uber, entregando alimento e pá. Mas acho que, assim como qualquer governo, passa também. E acho que a gente precisa continuar aí nessa trajetória acadêmica, e a gente precisa continuar atravessado pela vontade de pesquisar mesmo, porque a gente que vai criar essas memórias, né, sobre esses momentos. E através dessas memórias é que a gente vai poder contar a história do que aconteceu e como foi. Eu acho que essa pesquisa tem muito a ver com isso, assim, né? A narrativa do governo não vai ser a narrativa oficial da história, do nosso governo atual de hoje. Ele vai ser um governo que vai, através do tempo, ser abominado. E essas pesquisas, como a do Paulo, como a minha, vão trazer essas denúncias. E acho que ter esse olhar histórico, né, entender o passado enquanto um objeto, né, histórico. Ele é um objeto de pesquisa, né, e tudo que a gente faz agora vai se tornar um dado do passado. E, sem dúvida, a trajetória que vai ser descrita daqui 5 ou 10 anos vai ser, sem dúvida, de que esse governo trabalhou pela morte de mais de 430 mil pessoas. Isso aí, temos que ir para pós-graduação, sim. Meu, a conversa é tão boa, mas a gente tem que ir para os finalmente aqui, que a gente já está aqui, até passou um pouquinho do tempo, mas a gente tem uns tempinhos aí para duas perguntas aí. E aí vou colocar vocês no fogo. Começar com o Paulinho. Paulinho, vamos lá, hein? Preparado aí para o fogo agora? Bora. Então vamos lá. Que pergunta que eu devia ter feito para o Wellington e eu não fiz? Eita!
Nossa, Bom que eu vou ficar velho. pensando aqui agora. Pensa aí. Wellington, como que a sociologia ajuda a pensar esse momento que a gente está vivendo? Olha, vou ser bem direto mesmo, juro, para não ficar estendendo que eu falo demais. É, Agora eu quero ver, hein? então, lá que eu acho que resume muito bem as ciências sociais, mas também resume a sociologia, né? A sociologia, ela se preocupa em pensar a modernidade. E aí, quando a gente pensa modernidade, a gente pensa nesse desenvolvimento é, sociocultural, urbano e econômico da sociedade global como um todo, né? Então, essa sensação de que a gente está conectado a uma sociedade globalizada, que a gente é atravessado por uma comunicação globalizada e que as transformações, principalmente em tecnologias de comunicação, aprofundaram esse sentimento, né? E aí eu acho que a sociologia ela ajuda a gente a pensar essas relações coletivas, individuais e institucionais que atravessam o contexto histórico que a gente está vivendo. Ela não é uma ciência exata, né? Não é uma ciência histórica, ela não é filosofia, ela não é antropologia, ela não é política e etc. Mas ela tem uma tarefa que eu diria que, e aí eu resgato também o Florestan Fernandes, né? A sociologia ela tem uma tarefa de desmistificar e de lidar com aqueles problemas que a sociedade em que a gente vive, a sociedade capitalista, baseada na acumulação de riquezas, lucro, desigualdades, baseada na exploração do trabalho e etc., e principalmente baseada em relações de violência raciais, subordinação racial, em violências de gênero, como neste contexto, que mesmo sem pandemia estaria sendo aprofundado hoje no nosso governo, mas que durante a pandemia é, eleva ao fosso, né? Afunda ao fosso todas essas relações, como a gente consegue entender os mecanismos, né? Os níveis dos mecanismos dessas relações institucionais. Acho que a sociologia está muito preocupada com as engrenagens, né? Ela é muito preocupada com as engrenagens. Até tenho medo assim da sociologia porque ela tem um quê de paranoica assim às vezes parece. Mas Beleza. ela está preocupada muito com essas engrenagens mesmo, de como está É, funcionando o momento que a gente está vivendo. E eu acho que isso traz para a gente a perspectiva de como não repetir ele também. boa. Então vai lá. O que eu deveria perguntar pro Paulinho e não perguntei ainda? Olha, eu vou perguntar, porque eu sou um fanboy da geografia, mas mais especificamente da geografia humana. E aí, eu fico pensando sempre no contexto assim de espaço geográfico, né? Bom, como na organização do espaço geográfico a gente pode pensar a solução dos problemas que a pandemia está causando. A gente sabe que a cidade, ela a cidade só era pensada até o meio do século passado, né? E pelo planejamento urbano, porque hoje se pensa como planejar o que já existe, né? O não planejado. Mas como que já existe hoje do que é a cidade, como a cidade se organiza através de periferia, centro,
etc., a gente poderia pensar melhor como solucionar esses problemas causados pela pandemia mesmo. Assim. Nossa, difícil. Mas eu acho. Não, é. Mas eu acho que, assim. A primeira coisa é isso, né? Pensar que a gente vive num espaço que ele é um fixo mutável, assim, né? A gente está produzindo espaço sempre, né? A todo momento. As nossas relações sociais, sabe? A todo momento. Ele condiciona, assim, né? Enquanto geógrafo, né? Tipo, penso que ele condiciona a maneira como a gente se relaciona, como a gente age ali, mas nós, né, enquanto seres culturais, também transformamos o espaço, né? Então, eu acho que a primeira coisa as coisas como elas estão chegando é o problema, sabe? E não necessariamente as coisas em si. A gente tem muita coisa chegando, né? Enfim, internet, estrada, né? Tem uma questão, porque eu moro aqui no Jardim Ângela e tem a Avenida Emboimirim, né? A Avenida Emboimirim, ela é bonita até aonde os mercados e bancos vão. Depois dos mercados e bancos, sabe? Parece uma rua, não parece mais uma avenida, né? E assim, aí você perguntar, então tá chegando essas coisas, né? Se tá chegando só por conta do capital, só para ser contra, né, a galera pobre e tudo mais, tá prejudicando a gente. Então a gente deve ser contra isso e abolir isso? Eu diria que não. A questão é mais de como que a gente se apropria dessas técnicas que já estão chegando na gente, sabe? A internet é ruim? Mas como que a gente se apropria dela, sabe? Para trocar essa ideia, para fazer essa transformação social no meio da pandemia, né? Enfim, a avenida ser bem estruturada, né? Só até onde chega os bancos e os mercados é ruim, é péssimo, né? Tem um monte de população que mora depois disso, um monte de gente que mora depois disso. Como que a gente se apropria desse espaço, né? Que está chegando, que a gente vai ter acesso para, tipo, transformar isso a nosso favor, né? E aí é isso, tipo, não tem uma receita de bolo. O lance é a gente discutir coletivamente como que a gente se apropria desses espaços que já estão chegando na gente, né? E aí a gente inverte o sistema, né? Como é que a gente faz essa inversão? O espaço está chegando para prejudicar a gente, como é que a gente vai usar isso a nosso favor? Que é o caso da faculdade, sabe? Que é o caso do vestibular. E é isso, é botar a gente no vestibular lá, tipo, vocês vão dar brecha pra gente entrar, então a gente vai entrar com os dois pés na porta. Centro, né, mano? É isso. Isso que você tá falando assim, pode crer. E é isso, transformar o espaço que a gente vive, transformar nosso espaço habitado, sabe? Boa, conversa ótima, aí bate-papo acho que daria mais umas 3 horas, mas vamos aí pro finalmente, agora é sério. Ué, então você agora, vou colocar você no fogo, coloquei o Paulinho na outra hora, agora é você. Vamos lá, a gente conversou bastante vários temas aí, e aí, por exemplo, se você pudesse sugerir assim, ó, lê isso, aproveita a pandemia e lê. Cita aí 2 livros para as pessoas lerem aí. E por quê? Putz, aquelas. Não precisa ser da área só de sociologia, de ciências sociais. Pode ser de maneira geral, não precisa. Pode ser alguma coisa para galera distrair, relaxar. Cara, para distrair, para relaxar é mais gostoso. Mas eu vou sugerir um assim que não vai te relaxar, mas é uma leitura da hora, assim. Enfim, acho que qualquer área nas ciências humanas vai curtir muito essa leitura. É um livro do antropólogo Arjun Appadurai. Ele é um antropólogo indiano que se chama O Medo ao Pequeno Número, ensaio sobre a geografia da raiva. É um livro incrível que fala sobre relações de grupo, nacionalismo, movimentos fundamentalistas, né, e etc. Vale muito a pena a leitura.
e faz a gente entender muito bem o contexto brasileiro, principalmente no momento que a gente tem vivido, com crescimento político e de força política das milícias, por exemplo, ao poder institucional em nível executivo nacional, né, ao poder federal. Segundo, para relaxar, eu vou burlar um pouquinho a regra aqui e vou indicar dois. Não, tudo bem. E aí, lembrando para o pessoal que está escutando aí, não se preocupem em anotar não o nome do autor ou da autora e o livro, porque eles vão passar tudo isso e vai ficar na descrição lá do vídeo no YouTube. Então, fiquem tranquilos com o nome. Fala aí. Ó, vai aqui, ó, Mia Couto, Terra Sonâmbula, se eu não me engano, Terra Sonâmbula. Eu não terminei de ler, eu li até a metade, mas é muito gostoso de ler esse livro, muito bom. E, se eu não me engano também, porque agora faz um tempinho que eu li, sobre a Guerra Civil na Angola, mas de um jeito muito, muito lúdico, um pouco através de fábula, né? Passa durante um contexto distópico, justamente porque era uma guerra civil. É muito legal, vale muito a pena a leitura. Tem um clima tenso, mas tem um clima que vai te carregando a história, sabe? Eu gosto muito de história que tem aventura, que alguém tá narrando para você, assim, e vai te envolvendo, sabe? E é muito legal, vale muito a pena a leitura. Eu curto muito esse livro, quando eu tiver tempo eu vou terminar de ler ele. Li até a metade e eu fico muito triste que eu não terminei ainda. E um outro livro aqui que, poxa, sempre fica em dúvida, mas quando eu vou recomendar algum livro assim nesse sentido. Mas eu vou jogar aqui para vocês um livro de contos. Um livro de contos da Conceição Evaristo, Olhos d'Água. É um livro lindo, vale muito a pena ler ele, e sem dúvida uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida. E aí tem contos dela que tem outros livros, mas esse livro vale muito a pena, tem vários contos dela, são várias histórias que se conectam, são histórias curtas, então você pode ler um conto e depois ler outros contos em outros momentos. Eu acho que é isso. E leiam também Machado de Assis. Chega. 15 dias. Deixa eu Valdir agora, senão você vai ficar falando aí, eu tô citando infinitos. Então, lê a lista da FUVEST, lê o livro dos Racionais aí, que lançou agora. Ele já pegou. Viu que ele já gosta mas... de ler, né? Viu que ele gosta de ler, né? Mas, bora, eu queria... primeiro, eu fiquei pensando aqui em livros teóricos, mas eu acho que não vale a pena muito, não. Eu vou indicar 2 livros da hora, assim. O primeiro é do Ailton Krenak, Ideias para se Adiar o Fim do Mundo. É muito da hora, assim, porque eu vou indicar ele porque eu acho que ele traz essa perspectiva que a gente estava discutindo aqui de, sabe, é isso, a gente adia o fim do mundo toda hora, sabe? Em vários momentos a gente está adiando o nosso fim do mundo. E é isso. O segundo livro é um livro da Ana Paula Maia, que é Assim na Terra como Embaixo da Terra. E aí ele traz várias questões, assim, também é um livro curtinho, da hora de ler, assim, e ele traz várias questões sobre, enfim, questões carcerárias, né, como é que a gente trata essa população, assim, e também traz uma questão que eu acho interessante, que é de como o nosso trabalho, né, a maneira como a gente se relaciona ali, condiciona, assim, a maneira que a gente age, mas também como que a gente consegue transformar isso, né, essa dialética, assim. E aí eu vou burlar também, e vou indicar uma websérie, beleza, Jorginho? Beleza, que é uma websérie que tá disponível no YouTube, que se chama Salve Sobreviventes. É uma websérie aí, só acessar no YouTube, de uma galera aqui do Capão, que, enfim, no projeto Espetáculo da Fábrica de Cultura do Capão produziu, né, um audiovisual aí, e aí eu acho que tem tudo a ver, assim, com o que a gente discutiu, com o momento que a gente vive, que basicamente a série conta a história de jovens do Capão Redondo,
e como é que está essa sobrevivência na pandemia. Então, quem tiver interesse aí, vai lá, só jogar no YouTube Salve Sobreviventes, muito da hora, trampo fino da galera. Bom, bom. O pessoal vai lá no vídeo de vocês depois, aí vai conferir as indicações que vocês vão passar aí pra gente aí. A gente vai colocar as indicações. Não pode ser 50, né? A pessoa aí queria fazer a descrição de 50 mil, mas aí uns 4, 5 a gente consegue colocar como sugestão de leitura. Beleza, já vou bater aqui um filtro aqui. Já vai fazendo aí. Mas, enfim, a conversa está muito boa. Então, vamos aí agora, né, para as considerações finais. E aí, começar com quem aí? Vocês querem começar? Considerações finais. Vai lá, Wellington. Você gosta de falar mais do que o Paulinho? Fala aí. Vou falar suas palavras finais aí. Falar bem rapidinho. Gente, meu apelido é Wellington Otimista. E eu digo que para vocês, olha, não há nada que seja ruim que não passe. Então, eu estou falando isso porque, para mim, o momento que a gente tem vivido é, sem dúvida, um momento tenebroso, assim. É um dos piores momentos que eu já vivi, assim, na minha vida e que, sem dúvida, tem sido muito difícil. Eu não falo, assim, pessoalmente, mas falo porque para o Brasil, para a minha quebrada, e sem dúvida no Jardim Ângela e em todas as quebradas aqui de São Paulo também a realidade deve estar dura, tá ligado? Sempre foi e agora deve estar pior. Então, você que também é da quebrada dos Jardins e pode estar assistindo, ajuda a galera aí na quebrada, pô. Doa aí para as campanhas de alimento que estão arrecadando aí para as cestas básicas, tenta contribuir aí para as nossas campanhas, ver quem é que está organizando essas ações nas quebradas. Você que é de quebrada e quer contribuir com essas ações, procure o coletivo, os grupos na sua quebrada que atuam nisso e tenta contribuir de alguma maneira se você quer tentar fazer isso, tá ligado? Só é nós por nós e a gente precisa se socorrer, não? E boa noite a nós. Boa. E aí, Paulinha, suas considerações finais aí? Eu acho que essa consideração do Lito aí foi maravilhosa, né? Porque eu acho que é isso, galera, fazer política é muito importante e a gente faz política vivendo no nosso dia a dia. Então é isso, é importante a gente estar colando aí nesses espaços, né, que estão se organizando nesse momento difícil, não só nesse momento, mas principalmente é importante a gente estar se organizando coletivamente para discutir quais são as nossas demandas e quais são os nossos interesses também. E só assim a gente vai conseguir, né, trocar uma ideia, só trocando ideia a gente vai conseguir mudar e pensar coisas que às vezes a gente não conseguia pensar antes, né? E no geral é isso, né? Eu queria agradecer aí, Jorginho, pelo convite. Foi muito da hora estar aqui. Agradecer o Wellington aí também pela ideia. Curti muito. E é isso. Boa. Então, eu também vou encerrar minhas considerações finais também, né? Queria agradecer muito aí o Wellington, Paulinho, por ter aceitado o convite aí, o bate-papo. O convite foi feito bem antes, né? Demorou para sair o dia certinho, mas demorou, mas aconteceu e foi um papo bem da hora aí. Eu curti pra caramba, aprendi bastante. Acho que quem vai escutar depois também vai aprender bastante aí. O pessoal vai atrás desses dois aí, acompanha eles nas mídias sociais aí para trocar ideia, para conhecer outros espaços, conhecer as pesquisas, conhecer as pessoas. Então é isso. Então, só agradeço aí. Obrigado, Wellington. Obrigado, Paulinho. E até a próxima. Todo mundo lá agora no YouTube. Acompanhe aí o canal Steam é Nós e dá aquele joinha lá no vídeo. Até mais. Tchau, tchau.